FCcast, mais uma vez a gente está aqui. Já vou pedir desde já que tu se inscreva no canal, segue a gente, dá aquele joinha. E hoje nós temos um convidado show de bola aqui, um cara que é sensacional. Me ajudou bastante na faculdade, quebrou bastante galho aí pra nós. Eu só me formei graças aos Galos Cinza, né, cara? Então, e como eu venho sempre dizendo, né, FCcast pra garantir aquela qualidade, aquele nível top of mind. Comigo aqui, nosso engenheiro Daniel Andrade. Fala, Dani. Que delay. Nossa. Parei um time aqui. Interessante. Boa noite, pessoal. Hoje mais um episódio muito importante. Hoje o nosso convidado também foi nosso colega na faculdade. A gente estava debatendo se a gente ia falar de faculdade, se ia falar... Não tem nada de roteiro aqui. Aqui é tudo... Ah, o Dani já me cortou na hora. Não tem roteiro aqui. Mas ele vai falar de faculdade se ele quiser, cara. Agora ele é um coordenador. Cara, vamos apresentar então? Vamos apresentar ele devidamente. Gustavo Taufenbach. E aí, Gustavo? Isso aí, daí, David, tudo bem, cara? Beleza? Dani, tudo certo? Pessoal aí, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, eu um entusiasta desse projeto, desde quando começaram a conversar sobre isso, assim, nossa, bacana, já imaginei, vamos convidar um dia, já fui citado aqui algumas vezes, agora chegou a minha oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina se nós não ia convidar o Gustavo Taufenbach, né? Só pelo sobrenome, eu já... O sobrenome é pesado. Não, mas que legal, cara, que legal, fico bem contente com a iniciativa de vocês, fico contente de estar dando certo, tá se desenvolvendo, vendo a evolução. Tô lá assiduamente acompanhando toda semana, cara. E que cresça, que o FCcast aí evolua e que, com toda certeza eu vou estar aí prestigiando vocês. Que massa, cara, que massa. Tomara que realmente cresça e a gente consiga levar bastante conteúdo de qualidade aí pra galera. E, cara, eu queria que tu começasse aí falando um pouquinho quem é o Gustavo Taufenbach, né? Essa jornada aí na faculdade. Fala um pouquinho. Já caiu pra faculdade. Já caiu pra faculdade. É importante, né, cara? Tua formação, mais importante. Qual é a tua formação? Então, eu sou engenheiro civil, então eu me formei com os Galos Cinzas em 2017. Top. Então, eu tive a oportunidade aí de estar compartilhando das experiências da faculdade com vocês, então não tem como a gente não falar, né? Lá onde a gente se conheceu, lá onde a gente fortaleceu nossos vínculos, criou toda essa relação boa que a gente tem, que a gente vai com certeza aí disseminar ao longo do tempo. Então, juntamente aí com o Roger, com o Fernando, a gente e com o João Pedro, a gente pode estar hoje aqui dando continuidade nessa conversa que começou lá, né? Então, não tem como não falar de faculdade, eu acho que o nosso início lá. Mas também tem um pouco antes do Gustavo da faculdade, aquele que idealizava a engenharia civil, aquele que pensava em fazer, aquele que começou a desenvolver isso. Um pouco antes, lá ainda quando, enfim, na hora de escolher, na hora de pensar no que vai fazer, ali no terceiro ano, terminando, concluindo o ensino médio, que foi onde o que levou a isso, né? Faculdade, engenharia civil, as experiências que até então haviam me sido propostas, fizeram com que eu ingressasse na engenharia civil, alguns anos trabalhando em material de construção, alguns anos trabalhando dentro da construção civil, então isso foi o que foi estreitando esse caminho que estava para ser assim, então ingressei na engenharia civil, pude conhecer vocês e hoje estou aqui. Cara, é legal porque tu falou que tu trabalhou com material de construção, né? Eu também trabalhei muito tempo com material de construção e eu sempre falo que no material de construção, né, ali no balcão, atendendo o cliente, vendendo, cara, a gente aprende muita coisa, né? Muita coisa em respeito à construção civil. Tivesse essa experiência também, tens essa visão assim, que a gente lá no balcão, cara, aprende muita coisa, desde o atendimento ao cliente, ao contato, ao material, a saca de cimento, a entrega. Absolutamente, né, o David? Eu acho que, David, Dani também, acho que essa é a oportunidade que a gente tem quando a gente acaba criando esse vínculo interpessoal, realmente mesmo com o pessoal ali do público, aquele que está lidando, aquele que está construindo, até os próprios engenheiros, assim, e com certeza esses foram que embasaram a minha decisão, embasaram a minha tomada de decisão, a minha escolha, para que eu realmente pudesse seguir adiante dentro da engenharia civil. Tu tá ali lidando, o engenheiro vem com uma planta, mostra, vou fazer a residência aqui do fulano, eu preciso desse telhado, eu preciso que seja feito dessa forma, com essa telha. Aí tu já começa a criar aquele vínculo, né, do material, tu conhece a espessura, tu conhece o diâmetro, tu conhece... E aquilo vai te embasando, na verdade, não tem como... Ninguém é uma tomada de decisão aleatória quando chega em qualquer momento e escolhe ao acaso. Alguns talvez sejam, mas não foi uma decisão um pouco mais pensada. Então é isso, essa decisão mesmo que se dá após o atendimento ao público, acho que é o que contribui muito para quem faz engenharia civil, para quem tem essa boa relação com todos, e até hoje, eu acho que isso também é um dos motivos que me leva a estar no cargo que eu estou hoje, assim, que a gente vai conversar um pouco mais para frente, mas essa questão de relacionamento interpessoal, relacionamento com o público, lidar com diferentes tipos de públicos, de pessoas, de idades, enfim, sem discrição, sem discriminação, e continuando assim, que com certeza vai fazer com que todos se deem bem, todos
criem esse vínculo e cresçam profissionalmente. E essa que é a nossa principal intenção dentro da área da engenharia civil. Fazer com que os galos cinzas, quando lá criados, conseguiram se formar, conseguiram ter sucesso na sua trajetória acadêmica. Sua profissão, né? Na sua trajetória acadêmica e agora na profissão, daqui pra vida, né? Então, eu lembro do Gustavo, dá até um orgulho, cara. Eu lembro do Gustavo no começo da faculdade, a fala dele era bem diferente da fala dele de agora. Nossa, então, cara, o Gustavo mudou muito, Eu cara. me sinto até meio impressionado. Não, cara. Fica meio tenso eu que até fiquei nervoso quando ele chegou assim de camisetinha, terno, assim, Não, meu Deus. Eu pensei em Eu abandonar lembro do já. Gustavo, cara. Eu lembro do Gustavo, camiseta do Criciúma, fanático. Não, Sim, ainda tem. Olha, isso aí se eu é- mostrar pra vocês aqui embaixo, mas poderia tranquilamente. Cara, tá? eu tenho essa lembrança ainda, Sim, sabe? sim. Assim, o Gustavo falava do Criciúma, não sei o quê, qualquer coisa já queria, pegava o celular pra ouvir o Criciúma Como é jogar. que eu não ia falar do Criciúma? Nós entrando na faculdade em 2013, nessa década, o Criciúma fez do seu auge, ali, Série A em 2013, Série A em 2014. Então eu entrei na faculdade e Cara, é verdade, né? Que a gente entrou na faculdade em 2013 e foi era um auge do Criciúma ali, né? Tava bem posicionado. Sim, subiu pra Série A e daí jogamos a Série A. Não tinha como não falar do Criciúma em 13 e 14. Então, o bom carvoeiro, o bom tricolor, naquela época era o auge, muito, né? ele Dia era de jogo muito ele sumia. Dia Não. de jogo, não, desaparecia. Olha, é isso. Então, assim, com certeza, o Gustavo Carvoeiro também existe ainda até hoje, o Gustavo da camisa do Criciúma, mas o importante, ainda que tenha fala, ainda que a gente evolua enquanto essa fala aconteceu, mas a essência, aquilo que a gente veio para trazer e que o Gustavo, que o David conheceu na primeira fase, o Dani um pouquinho mais a partir da segunda ali, é o mesmo que tá aqui para conversar. O mesmo Gustavo. não, com as mudanças, mas tá aqui pra gente continuar essa boa Gustavo, conversa. tu meio que já introduziu meio que um comecinho ali do que tu ia falar do teu trabalho. Tu és coordenador regional da Secretaria de Infraestrutura, é isso? Exatamente. Fala um pouquinho disso, cara. Esse nome é tão impactante. Me dá... Cara, Ah, tô- me- Ai, Deus, é difícil de 99% de quem tá ouvindo o UFCcast hoje não sabe o que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. É isso. Fala aí. pra nós, Gustavo. Então, conforme o Dani já adiantou, o coordenador regional de infraestrutura é o cargo na qual eu ocupo hoje. Então, assim, dentro da Secretaria de Estado da Infraestrutura, né? Infraestrutura e Mobilidade é o cargo que a gente vem desempenhando aí desde o início de 2019. Mas também se parar para olhar um pouco embasado no que culminou, né, nessa nomeação, nessa posição que eu me encontro hoje. Um pouco antes ali, política, 2018, enfim, houve a eleição de 2018. Acabei me envolvendo em alguns projetos pessoais de alguns amigos meus que acabaram se elegendo, acabaram sendo eleitos, e que na montagem do governo, que na composição do governo, surgiu a necessidade de ter técnicos dentro das suas pastas, que era uma da determinação do nosso governador Moisés, que tivesse técnicos dentro de suas pastas, coisa que até então não era ocupada aqui pelo antigo até superintendente, que era um outro cargo aqui, que o coordenador foi um cargo a partir da reforma administrativa de 2019. Então, de fato, isso aconteceu. E aí, dentro da tomada de decisão, surgiu o meu nome. Até na época hoje eu seja muito mais velho, mas na época até era bem mais novo. Até isso o pessoal levou em consideração. O cara com uma mentalidade um pouco diferente, o cara que é técnico, é formado, vai vir para trazer uma cara nova para a Secretaria de Infraestrutura. Então é o que a gente vai escolher, é o que a gente vai tomar hoje como norte, como rumo. Que é essa nova política, que até então era muito discutida, e é o que hoje vem desempenhando. O coordenador de infraestrutura é o que basicamente gerencia, aqui, coordenador regional, aqui no Sul, toda a Secretaria de Infraestrutura do Estado. A Secretaria de Infraestrutura do Estado ela é que detém, né, a capacidade de fazer a manutenção, fazer ampliação, fazer melhorias em toda a malha rodoviária estadual. Então, na parte de engenharia rodoviária, hoje a gente acaba se envolvendo mais diretamente. E existem 8 coordenadorias regionais para representar a secretaria em cada ponta do estado. A nossa aqui é a região sul, que vai desde Passo de Torres até Garopaba. Então a gente cuida dessa malha rodoviária de aproximadamente aí 1.000 quilômetros de rodovia. Então é o que a gente vem hoje 1.000 mantendo. quilômetros? 1.000 quilômetros. 1.000 Ô, quilômetros. Gustavo, assim, bem sucinto, né? Praticamente o que antigamente era conhecido como DEINFRA passou a ser extinto o DEINFRA, né? E aí surgiu então a Secretaria de Infraestrutura do Estado, que é onde tu ocupa o cargo como coordenador, né? Exatamente. E quando tu fala em malha rodoviária, né, para todo mundo que está assistindo, né, até porque não são só técnicos os que assistem o nosso UFCcast, tu trata aquilo que a gente chama de SC, né?
Então, a gente tem várias rodovias aqui no sul do estado que são pertencentes ao estado. Nós temos rodovias municipais, rodovias estaduais e rodovias federais, né? Posso citar a rodovia federal, a BR-101, e rodovia estadual nós temos aqui a SC445, que liga a BR-101 até Criciúma, passando pela Içara, né? E depois temos as rodovias, pequenas rodovias municipais, que são aquelas internas dentro das cidades. Hoje a função do CIE, que é a Secretaria de Infraestrutura, é cuidar dessas rodovias, né? Manutenção, roçada, limpeza, placas. Exato. Exatamente. Fornecer a segurança rodoviária, né, nessas rodovias, as determinadas SC. Aqui é mais próximo que a gente tem de fato, SC 445. E a gente vem mantendo. Além disso, também essa relação com as prefeituras, né? Tem que haver, porque querendo ou não, a rodovia, apesar de ser uma SC, ela corta o município, né? Ela está dentro do município de Içara, ela está cortando o município de Criciúma. Então, uma rodovia como essa, hoje, que já foi elencada como a rodovia mais movimentada do estado, que é a SC 445, tem que haver um trabalho de logística, um trabalho de operacionalização de toda essa conversa com prefeituras, para que a Prefeitura de Içara já vem tratando a questão da municipalização, porque já é uma rodovia entendida que tem ali existente já uma densa urbanização. Então, já a rodovia estadual ela tem uma característica. Tu olha para ela uma autopista, sem muita urbanização do lado. Quando passa para mais centros urbanizados, já começa-se a discutir urbanização, já começa a se discutir a municipalização, passar para o município essa carga. Mas basicamente hoje, das que são estaduais, é o que a gente faz essa gerência. Gustavo, eu lembro que na faculdade a gente estudou muito sobre estradas. E Um professor querido que nós tinha. Sim, um professor que não tem como esquecer. Eu quero te perguntar como é que funciona a questão de ampliação. Tu falou que tem 1.000 quilômetros, que você... não sei nem se eu posso falar você, cara. Não, é tu. Claro. Nossa, se tu falar você, eu... Fico até nervoso aqui. Às vezes é senhor, né, cara? Retraído, não, é tu. Excelentíssimo. Porque é o seguinte, tu falou de 1.000 quilômetros, mas como é que funciona? A gente vai começar a construir uma estrada nova em tal... que faz parte da tua regional. Como é que funciona essa parte da ligação do que tu aprendeu lá na faculdade para a construção de uma estrada nova? Existe? Como é que tá? Como é que tá o pé disso aí? Tá tendo construção de estradas? Como é que tá sendo feito isso aí? Importante pergunta, porque assim, na verdade, tudo parte de um início meio político, assim, né? A gente não tem como fugir disso. Hoje tudo acaba se tornando política e isso não é uma tomada de decisão diferente. Acaba-se muito, justamente pela demanda da ponta, a coordenadoria tem essa função também de transmitir a demanda lá para o secretário, tem a função de transmitir essas demandas para o governador, e bem como deputados cobrando, vereadores cobrando, prefeitos cobrando. Agora, um exemplo de uma rodovia próxima aqui que está em obra, é a rodovia SC 442, que liga Morro da Fumaça a Cocal do Sul. Então, é uma demanda antiga, que até então havia sido paralisada, e hoje o governo do estado conseguiu retomar esse ano, e aí a nossa expectativa de conclusão até o ano que vem. Então, assim... o que eu utilizei da faculdade também geram-se por muitos meios, né? Ainda que o meio técnico também prevaleça também essa parte de relação interpessoal, de discutir demandas, de ver o que precisa fazer, de ver onde precisa fazer, qual a mais prioritária, por assim dizer. Sabe que, querendo ou não, na ponta, todo mundo vai querer que a sua rodovia seja pavimentada, a rodovia seja implantada, tenha mais mobilidade, que essa parte da interligação de modais aconteça, tratando também de ligação com ferrovia, ligação com portos, ligação aos aeroportos. Então, tudo isso tem que acontecer, levando-se em consideração uma série de fatores. A matéria de estradas que a gente teve estradas teve pavimentação. A estradas era mais uma parte logística, né? De como isso aconteceria. Sim. Então, assim, isso é o fator preponderante quando a gente consegue aliar as duas coisas. Inicialmente a parte de estradas, a parte logística, como que vai funcionar a operacionalização, onde que a gente vai colocar, como que vai ser, para em um segundo momento a gente partir para a parte de pavimentação. Como que vai ser a camada, como que vai ser, o que é o serviço inicial, limpeza do terreno, terraplanagem, regularização do subbase, base, E pavimento. é seguido a normativa a rigor. Existe uma fiscalização? Como é que funciona isso? Sim, sem dúvida, né? A obra do Estado, em sua grande maioria, ela segue uma concepção de normas internacionais que sim, se faz necessário, né? Toda uma série de estudos. A gente tem o corpo técnico dentro da própria coordenadoria, mas em grandes obras, um exemplo é essa, SC 442, que liga Morro da Fumaça a Cocal do Sul, existe ali uma supervisão que também é contratada em paralelo à execução da obra, de uma empresa de fiscalização, uma empresa de supervisão, empresa de topografia, de laboratório, enfim, que dê todo esse aparato para que realmente a obra consiga fluir, a obra consiga ser feitos os ensaios necessários para que aquela obra tenha a sua vida útil, né, bem implantada.
Então, isso acontece, isso tem que ter, ainda que tenhamos o nosso corpo de profissionais para fiscalizar a obra, para fiscalizar o recurso, tem também esse suporte, esse aparato para que a obra consiga se desenvolver, seja entregue no prazo, nada de errado aconteça e a gente consiga ter uma rodovia mais duradoura, que é o nosso principal objetivo. Seguir as normas para que ela cumpra a sua vida útil e não venha em pouco tempo estar se deteriorando. É um padrão estadual. Tu falou algo até que é meio polêmico, a vida útil. O pessoal, a gente anda nas rodovias aí, o pessoal meio que não esquece que a rodovia tem uma vida útil, né? Ela tem um prazo ali ela tem um prazo para ela durar, né? Então a gente passa assim em todas as rodovias aí e às vezes até xingando, né? Aqui, ó, já tá abrindo buraco, mas nem literalmente, sabe. Né? Tem o telefone do coordenador, é bravo. Nossa. Já fiz isso aí quando já fizesse. Já manda áudio pro Gustavo. Bateu uma fotinha. Na Jorge Lacerda lá já mandei uns 5 áudios pro Gustavo. Obra emblemática nossa aí também, falando de Jorge Lacerda. Então assim, a vida útil da rodovia, ela de fato é um fator ser bem discutido, porque não só a vida útil dela, porque não é simplesmente implantar uma rodovia e deixar ela lá, a bel prazer, que de fato a sua vida útil vai ser cumprida. Não, existe a manutenção que tem que ser dada em tempo hábil, existe toda a manutenção que tem que ser feita para que o sistema de drenagem aconteça, conforme o nosso professor aqui já mencionado, não o nome de fato, mas ele falava muito na questão da água do pavimento, então isso tem que ser dado a destinação correta, a água, inimigo número 1 do pavimento em toda e qualquer circunstância. Ainda que a nossa gestão tenha pego uma herança, por assim dizer, né, de rodovias. Sabe, falou em rodovia estadual, tu lembra de buraco, infelizmente, a gente está trabalhando para mudar essa concepção e aos poucos está mudando, tá? Aos poucos está mudando, a gente recebeu aí uma malha rodoviária, todo o estado, eu digo, né, não sem propaganda, sem apologia no governo, mas é um fato que vem acontecendo, com uma malha rodoviária de mais de 75% em estado ruim ou péssimo. Então, assim, isso é muita coisa. A gente tem 75%. Hoje, no ano de 2020, no final, nas nossas planilhas, a gente conseguiu entregar isso em 57%. Assim, é uma melhoria gradativa. Melhorou bastante. Ainda que tímida, mas acontece. Nossa expectativa em 2021 é baixar de 50%. E a entrega em 2022, aí a gente vai vir com um bom plano de intervenção rodoviária. A gente vai ver bastante obra aqui pela região, a gente vai ver bastante manutenção acontecendo. E aí sim, para que essa vida útil seja prolongada, para que as obras aconteçam no seu determinado tempo e de fato durem aquele tempo. Então é o que a gente vem trabalhando. Trabalhar dentro da técnica, priorizar a técnica, a necessidade sobre tudo isso, para que de fato o maior beneficiado com tudo isso seja o usuário, que não sofra os transtornos de uma rodovia, porque a rodovia estadual tem essa pecha de rodovia com buraco. Então, mas que a gente consiga mudar essa concepção dentro da cabeça do usuário da rodovia. Ô Gustavo, ainda fiquei sabendo, não sei se pode até estar comentando sobre isso, tu falou que tem a 442 que está sendo pavimentada, né? Sim. Além dessa, tem mais alguma? Eu ouvi, não sei se isso confere, a Zambuja, parece que vai ter uma rodovia, alguma coisa ali até, não sei se até Uruçanga, não. Do centro de Pedras Grandes até a comunidade de Azambuja, que faz aí próxima divisa com Uruçanga. Pedras Grandes. Ali eles vão receber também um... Assim, existe formas e formas de a gente acabar se pavimentando. Se eu parar para falar aqui, assim, o governo do estado no sul tem muita obra acontecendo. Eu posso citar desde o extremo sul até o extremo norte da nossa coordenadoria de tudo que vem acontecendo. Algumas, exemplo, demandas históricas que vinham acontecendo. A rodovia não pavimentada que liga Jacinto Machado à Praia Grande, 32 quilômetros, não pavimentado. Legal. A licitação foi aberta agora mês passado, vai ser uma obra que vai ser tocada, 70 milhões aproximadamente. Ponte do Rio Araranguá, que tinha no distrito de Ercílio Luz, que tinha a balsa, essa balsa vai deixar de existir, a ponte já está em execução. Que legal, assim como cara. acesso. Rodovia Jacob Westrup, que liga Forquilinha a Maracajá, rodovia Jorge Lacerda. A gente tem a rodovia dos Trilhos aqui em Içara, um convênio com a prefeitura de Içara, que está sendo pavimentado, dando um outro acesso aqui para a região de Içara. A gente tem o acesso do Sangão, a gente tem a rodovia SC 442, temos os convênios, porque daí existe também a obra que é feita pela coordenadoria e tem os convênios que é feito do governo do estado com as prefeituras. Essa da Azambuja é uma delas, que liga o distrito de a cidade de Praia Grande, de Pedras Grandes até o distrito de Azambuja, comunidade italiana, tem uma grande influência italiana na região da colonização de todo o sul. Tem. Que ali é meio que um ponto da colonização italiana de toda a região sul do Meus descendentes italianos saíram dali. Os descendentes. Quem a maioria, né? Italiano, a maioria saiu dali. A maioria parou em Laguna, veio de carro de boi até Pedras Grandes, dali começou a se distribuir. A primeira rota aconteceu, essa rota da Zambuja. Isso. Então, isso é algo muito impactante para a região. Demandas históricas. Rodovia que liga 13 de Maio ao Morro da Fumaça, rodovia que liga a comunidade de Santa Terezinha e Armazém, rodovia que liga... Olha, sim, são inúmeros que a gente acaba citando aqui, que municípios que jamais imaginariam receber um recurso. Sim,
Tem municípios que são menores, tem municípios que são maiores, já acontecem. Sim. Às vezes fornecer 20 milhões para o município de Criciúma, ok. Mas, cara, a gente teve entregando essa rodovia de Pedras Grandes até a Zambuja. Semana passada o governador teve assinando um convênio Isso. de 8 milhões. A cidade era costela de boi pra tudo que é lado. Era vinho, a terra da Uva Gate lá. E tu é convidado? Tu... Fui convidado, tava lá. Mas Pode terceirizar era- esse convite também. era vinho aqui no... Assim, pra comunidade, era uma sexta-feira. Foi o evento do final de semana, cara. Assim, Mas que maravilha, Não, e pra eles, quando que aquilo lá... Era uma demanda que era prometida desde os anos 90, demanda engavetada. Então, assim, é isso. É impactante. E a gente tá diretamente ligado quanto a isso. Então, sem dúvida alguma, tá desenvolvendo todo o Sul. A rodovia federal nossa também, com essa parceria com o governo federal, aí, com as concessionárias, a CCR aplicando aqui, trabalhando, sem dúvida, ainda que tem os pedágios um pouco polêmicos, Aham. um pouco, mas é inevitável que as melhorias estão acontecendo. Quem transita pela BR-101 percebe o quão impactante Não, ficou muito de melhor, benefício cara. isso está sendo. Benefício é Segurança, iluminação, visibilidade, sinalização. tudo, o pavimento. Cara, antes de eles aplicar ali os pedágios, tu já conseguia perceber a diferença da rodovia. Rodovia muito mais iluminada, muito mais sinalizada. Então, assim, eu já tive uma experiência de morar fora, né? Então, lá, muito pedágio, muita rodovia com pedágio, né? Cara, e a segurança assim, é indiscutível. Eu acredito que isso é um progresso mesmo. Não tem como escapar disso. É desenvolvimento. E o desenvolvimento parte dali. Agora, falando da tua terra também, David, uma demanda que está sendo discutida, pude Cara, conversar. eu ia perguntar, cara. Não, eu vou me adiantar. Em Maruí, cara. Em Maruí, eu vou me cara. adiantar em Maruí. Hoje pela manhã, inclusive, eu estava conversando com o prefeito de Maruí, lá em Tubarão, o prefeito Patrick. Um grande parceiro do nosso governo aí também, que vem trabalhando quanto a isso. E eles ficaram de apresentar ainda até o mês de setembro o projeto da SC436. Que legal, cara. Que é a rodovia que liga lá na Albertina Breckenbrock. Isso, vai de Maruí até na lá, Santinha Albertina. Lá. Exatamente. Então, é o que a gente vem trabalhando. Vai passar na frente da casa do pai. E o prefeito de Pescaria Brava, o prefeito Davidson também, é um prefeito que também já vem trabalhando em cima da SC437, para ligar até na Forquilha, Aratingaúba, toda aquela região. Tu conhece mais do que ninguém, então não vai ligar até o Encruz da Aratingaúba. Tem essa questão sendo discutida também, então é inevitável. Os impactos estão acontecendo e vai beneficiar isso. E para nós é gratificante demais, assim, poder ver essas demandas que são históricas sendo desengavetadas, sendo tiradas do papel. O governo não promete, basicamente. Ele está lá, está trabalhando, os técnicos estão arduamente trabalhando, a gente é testemunha mesmo. A gente tem aquela visão. Foi um dos motivos que me levou até vir para o serviço público, ter a visão do servidor público, aquela papelada, tudo engavetado. Bota aqui que depois eu vejo. Cara, mas é trabalho constante, assim, eu começo a trabalhar, deixo meu filho de manhã ali, falo pra mim assim, ó, deixa ele lá na creche. Inclusive, um beijo pra minha esposa, um beijo pro Carlinhos, um beijo pro Pedro, que depois acho que vão assistir. Tem que deixar, né? Minha esposa, minha arquiteta Carlinhos. A gente pode estar. E fala pra ela, agora eu vou deixar ele lá, daqui a pouco eu já vou direto lá pro Denver. Eu vou direto pra lá. E eu acho que eu vou até levar o almoço, que eu vou ficar por lá. E a gente trabalha o dia inteiro. Eu vim direto do trabalho de hoje pra cá. Então, assim, é o dia por isso que ele tá bem arrumado. Não, cara, deixa. Não, é pra vocês. Especial. Especial. E aí, eu acabei... E tu trabalha o dia inteiro, quando tu vê assim, ó... Caramba, que tanta coisa que eu tenho pra fazer ainda. E tu não... E eu já cheguei a essa conclusão. Eu não vou dar conta de fazer tudo. Não vai dar conta. Não dá. É assim... Mas, Gustavo, tu se sente hoje, assim... grato, agradecido de estar podendo participar disso, porque querendo ou não, cara, tu saiu da faculdade junto com a gente, cada profissional se direcionou para uma área, né? Hoje eu tenho um escritório de engenharia, coisa que eu nem imaginava, eu achei que ia para obra, que ia para campo, né? Pela experiência. O Dani hoje bem envolvido na área de produção, e a gente tem outros colegas, né, na construção, na pavimentação, como o Jeremias, e tu tá no setor público e eu vejo assim o quanto tu tá engajado com as coisas que acontecem, né? Tu se sente hoje grato por estar fazendo parte disso, cara? Eu sei que talvez tu nem esperava estar na posição como tu estás hoje, né? Porque tu também tivesse uma experiência né, na construção e tal, e depois tu acabou te colocando nessa posição, né? Eu acho que a oportunidade apareceu para ti no momento que tu estava preparado para agarrar ela. Tu agarrou ela e tu estás mostrando competência. Não é porque a gente é amigo, mas a gente sabe disso, a gente percebe. E eu queria saber assim, o que que tu acha? Tu estás contente, feliz, grato? Qual é a emoção assim que tu pode
Acho que, acima de tudo, o sentimento é de realização, sabe? Porque tu vê que o teu trabalho, ele dá frutos, na verdade. Independente. Tu tá ali trabalhando, o serviço público, ele tem a sua morosidade, é inegável, na verdade, que se tu partir do setor privado pro setor público, tem acho que a sua morosidade natural, que é proveniente do setor público e que tem que acontecer. Porque a gente está lidando com dinheiro público, eu estou falando aqui de demandas que tranquilamente chegam a milhões e milhões e milhões. Então, assim, ter displicência com o dinheiro público é não estar com os olhos atentos e o trabalho sendo bem feito. Então, assim, tem que ter. A gente está lidando com demandas assim, então a realização e a demanda, ela tem que ser dedicada na mesma... Essa dedicação tem que ser na mesma proporção dos valores que estão sendo aplicados. Então a gente para pensar que essa realização acontece, sim, quando eu saio de casa de manhã, quando eu chego em casa tarde da noite e quando eu vejo que o trabalho aos poucos vai colhendo, os frutos vão sendo colhidos. Porque nunca teve também um governo que investiu tanto em infraestrutura. Eu tive a grata oportunidade de estar trabalhando no governo do estado, que nunca antes um governo investiu tanto em infraestrutura. Sim, de fato, é o foco do governo, infraestrutura. A expectativa do início do governo até a conclusão, até a entrega do governador, é de investir mais de 5,5 bilhões em infraestrutura. Caramba. Assim, quando que ia se imaginar que uma quantia desse valor seria desprendida, que uma quantia dessa magnitude seria para infraestrutura? A infraestrutura sempre foi o patinho feio do Estado, é inevitável falar disso. Fala de educação, fala de saúde, que são pautas importantíssimas, segurança pública, mas infraestrutura é fundamental. A gente já tinha até lá na faculdade, a gente tinha uma Cita. Uma citação que é inevitável, que eu tenho que trazer a qualquer momento. Porque o Viana, em 2007, já dizia que a infraestrutura de transporte, ela tem que ser dada a devida atenção. Porque os países que são desenvolvidos, eles não são desenvolvidos porque tem boa infraestrutura. Eles têm boa infraestrutura e por isso são desenvolvidos. Então, assim, é inevitável que isso aconteça. Então, a gente tem que... Chegou o momento. O momento que todos esperavam. É que assim, ó, essa citação, gente, ela é histórica na faculdade. Ela é histórica. É histórica e muito verdadeira. E quando eu parei pra ver... Cara, essa citação, ela encaixou pra ti, ela fez parte da tua vida, né, cara? Eu vejo ela diariamente, cara. Eu e sem mentira nenhuma, sem brincadeira, sem gozação. Mas é uma citação que... não posso deixar de falar. Manda um abraço pro Dadá. Manda um abraço pro Dadá. Não, cara, tu tens contato com ele até hoje, cara. Não, evidente. Um professor fundamental, um colega da profissão, professora Dailton dos Santos, assim, sem dúvida. Já tive a oportunidade fora da faculdade de poder conversar, poder comer um churrasco, tomar uma cerveja, trocar uma ideia. Sem dúvida, é um profissional fantástico, acima de tudo, uma excelente pessoa. Muito ligado na infraestrutura. Muito ligado na infraestrutura rodoviária, absolutamente, o cara que detém de um conhecimento fantástico. Assim, então, não pode deixar de citar aquilo que ele nos ensinou também. E a citação é algo que eu me deparo, que eu, no mínimo, sem mentira alguma, uma vez por mês eu me pego pensando nela assim, de um ponto assim, ó, cara, é isso. Num podcast que eu vejo sobre infraestrutura, numa demanda que eu vejo, que eu falo assim, quando política tem aquele discurso, porque aqui vai vir desenvolvimento, que isso aqui. Assim, mas é de fato, cara, a rodovia que vai trazer o desenvolvimento. É fato, a cada quilômetro pavimentado, o desenvolvimento vem proporcionalmente. Então, quando tu fala que, quando a gente para pra pensar, em Maruí tem lá uma rodovia com baixo fluxo, tem uma rodovia que não tem uma comunidade que não tem ali muito desenvolvimento, não tem muita indústria, não tem... Porque, de fato... Não tem como chegar lá, exatamente. Então, quando tu para pra pensar, agora a gente vai ter aqui uma sede do Mercado Livre se implantando em Morro da Fumaça. Um centro de distribuição do Mercado Livre se implantando em Morro da Fumaça. Por que Morro da Fumaça? Por que não em Maruí? Porque aqui tem... Porque desde que tu sai da BR-101, tu tá ali. É a 2 quilômetros da... Chama desenvolvimento. Asfalto, sai do asfalto, vai até o Porto de Laguna, do Porto de Laguna vai para o Porto de Jaguaruna, tu vai... Cara, uma cidade... E é isso. E aí, quando a gente fala... Como é que... Desculpa te interromper, pode continuar. E quando a gente fala de desenvolvimento, não é asfalto. Não é aquilo que proporciona, outra palavra que eu falava muito, a ligação intermodal. Exato. Quando a gente para pra pensar que tu tá ao lado de uma... Agora, uma discussão que a gente teve com o Porto Seco de Criciúma. Porto Seco de Criciúma tem uma linha da linha férrea que corta atrás. Então, tu tá no Porto Seco ali, saindo... Primeiro, tu sai da BR-101, pega uma via rápida, duplicada, em plenas condições de pavimentação, com bons acessos, com uma alça de acesso boa. Tu cai no anel viário de Criciúma, que cidades que tem um anel viário que já pensam no futuro, desviam do centro, então já cria essa concepção. Tu cai no Porto Seco.
Ali tu faz toda a distribuição logística, ali tu faz todo o estoque, armazenamento, cai numa linha férrea, da linha férrea que liga ao Porto de Laguna, tu liga no Porto de Laguna e sai. Isso é desenvolvimento. Isso é desenvolvimento. É pensar a ligação intermodal. Então, assim, e sem dúvida alguma, Imaruí é uma que vai ser beneficiada com isso. E os países ou as regiões que têm boa infraestrutura de transporte são por isso. Porque tem e se desenvolvem em cima disso. Sim, Gustavo, sim. e como é que, falando em tempo, tudo é tempo. Tempo é produção. Como é que tu faz, não sei se é tu que faz, mas como é que tu mede a produção? A tua produção é quilômetros? Quantos quilômetros por quanto tempo? Como é que tu faz essa gestão? Eu estou produzindo bastante e se eu estou construindo tantos quilômetros? Ou a gente está, entendeu? Aham. Como é que é medido essa produção da secretaria, vamos dizer assim? Tá, de um modo geral, assim, a minha concepção dessa são as demandas que a gente vai acabar se desprendendo, né? A nossa coordenadoria regional, que tem 47 municípios, a gente divide macro em 3 regiões, a ANREC, que é a região aqui da região carbonífera, a MESC, do extremo sul, e a AMUREL, região de Laguna. Então, distribuindo desse jeito já dá uma outra visão. E dentro dessas a gente fragmenta também. A MESC aqui do extremo sul em 2, a ANREC aqui em 2 e a AMUREL em 3. A região do Vale do Braço do Norte, a região de Laguna, a região de Tubarão, aqui a região de Criciúma, a região de Lauro Miller, ali embaixo a região de Praia Grande, das Serras e a região do Litoral, Araranguá, Arroio do Silva. Então, fragmentando em 7, aí eu consigo distribuir cada região dessa para um engenheiro. Então, essa é a logística, né? Falando de logística, produção tem que falar de logística também. Então, distribui isso. E cada um fica responsável por aproximadamente 6, 7, até 8 cidades. Assim. Então, distribuiu bem entre eles. Então, são subgerências que eu tenho dentro da minha gerência ali. E que cada demanda que eu acabo recebendo, eu acabo transmitindo a eles. Ó, fulano, amanhã eu vou receber aqui o prefeito de cidade X. É da tua região ali, tem como tu comparecer aqui pra gente discutir a demanda, que ele quer ver aquele acesso da cidade e tal, ele quer ver lá um buraco, quer ver uma sinalização, quer ver... Vamos discutir isso? Vamos, traz pra lá. Então são por demandas atendidas, na verdade. Quando os meus engenheiros mensal, trimestral, a gente define algumas metas que é para eles nos repassar, a cada 3 meses, vamos nos passar um relatório de como está as rodovias dessa tua região, dessa tua malha fragmentada aqui. Então, não adianta tu querer pensar no macro, não, tu vai atacar o micro ali. Então, pontualmente a gente vai acabar tendo esses relatórios, pontualmente a gente vai acabar tendo essas demandas sendo atendidas. E é isso, quando a gente recebe a demanda, tem condições, às vezes os nossos contratos não possibilitam, novos contratos têm que ser licitados, então quando tem condições, para nós é isso, é ver as demandas sendo atendidas, às vezes demandas simples, básicas, mas que na ponta pro cidadão faz toda a diferença. Um vereador que vem pedir uma lombada, um vereador que vem pedir um acesso, um vereador que vem pedir uma coisa, para nós é o que a gente vem trabalhando em cima. Assim, a produção, de um modo geral, é isso, são por demandas atendidas, que como não é uma parte diretamente de engenharia, é mais uma parte operacional e gerencial, assim, a gente se envolve na obra, evidente, mas é gerenciar. Então, quando eu consigo gerenciar essas regiões, quando eu pensei nessas 7 regiões, foi por isso, para ter microgerenciamento. Entendi. Acho que... Quando acontece uma catástrofe, uma catástrofe já aconteceu, né? Nossa, Eu lembro a minha aqui já veio uma na minha mente, assim, que foi a primeira. Assim. Como é que funciona ali a disponibilidade da tua alguns equipe? problemas foi na Serra, né? Ali... Alguns. Não, mas assim, quando fala de catástrofe da nossa região, assim, acho que foi um período que pegou, né, na verdade. Quando foi no dia 24 de maio de 2019. O Gustavo é assim, ó. O Gustavo. Meu Deus. Ele é assim. Data e... Não, se tu queres lembrar uma data, tu fala pro Gustavo. Fala pro Gustavo, não precisa, cara. pode ser, que dia que foi. É incrível, gente, é incrível. Água. Até nos grupos de WhatsApp, vocês lembram quando é que foi tal dia, tal... o Gustavo sabe tudo. Não, mas é porque é marcante, na verdade, não tem como. Foi 4 dias após o nascimento do meu filho, então assim, é muito diretamente. Então assim, quando a gente... Foi dia 24 de maio de 2019... Eu tinha acabado de sair ali, o servidor tem até esses 7 dias de licença paternidade, eu estava nesses 7 dias de licença paternidade, quando aconteceram aqui chuvas históricas na região, assim, e como a gente já falou aqui anteriormente, a água é o inimigo número 1 no pavimento. Então aconteceram aqui, foi até uma oportunidade, quem vai lembrar, que foi onde que desprendeu a cabeceira da ponte da BR-101 ali, que ficou interditado o fluxo. Lembro. Sim. 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, aproximadamente. Então, passa tão rápido, né? Ainda que a BR, eu lembro. Ainda que a BR-101 não seja nossa, mas eu estava... Primeiro, vamos rever o contexto. Eu estava há 2 meses à frente da coordenadoria. Eu tinha assumido em março, em maio. Não tinha passado nem na experiência dos 3 meses ainda. Então eu estava ali assim, vendo. Esse é o contrato X, é assim que funciona. Esse é o contrato assim? Tá, é assim, beleza. Essa é a região minha? Beleza. Tava se familiarizando ainda com os processos. Exato, tudo.
imigrando de uma parte de processos físicos, que eram anteriormente, para uma gestão digital, que aconteceu Certo. nesse governo. Então, tudo era mudança, tudo era desafio, assim para os antigos servidores. Então, para mim, até foi um fato benéfico. Eles não estavam acostumados com o sistema digital também, então tava todo mundo aprendendo barco, junto. ainda que eu tenha acabado de entrar. E aí aconteceu isso. Eu lembro que era uma sexta-feira, meu filho nasceu na segunda, era uma sexta-feira, e aí era uma sexta-feira chuvosa, eu tava em casa, lá, calminho, o Pedro ainda pequenininho, não sei o quê. Daqui a pouco, tocou o telefone, aquela chuvarada caindo lá fora. Até então, na nossa casa nem tanto, ali em cima nem tanto. Mas, daqui a pouco começou, uma erosão no talude lá na cidade X, uma rodovia lá na CX. Aí, daqui a pouco, cara, no sábado de manhã, a ponte lá do acesso de Jaguaruna caiu, a cabeceira cedeu, assim, agora acabou-se, né? Daí o sábado, eu lembro que foi em cima disso. Sábado, foi ali na coordenadoria, peguei o carro e comecei a rodar. Aí, sofri dificuldade para não ter o acesso ali da BR-101, tá obstruído, vai por dentro de uma municipal e quebra. E eu fiquei em cima daquilo, nossa, e fiquei me desprendendo em cima daquilo, mas acho que o sábado, o domingo, a segunda, aquela semana que sucedeu ali, e aí, filho em casa, e pequeno, e a cabeça já, nossa, e acabando de entrar e se mentalizando com tudo. Então não tem como ser esse, não ter sido o fator mais traumático, por assim dizer, quando fala de catástrofe, coisa assim. Então impactou bastante. Mas aí, nesses momentos, a gente se dá com bons profissionais, né? Que tem ali do lado, os engenheiros que tem na coordenadoria, pega os contratos, divide ali mais ou menos os problemas, né? As missões ali que tem dentro para resolver, vai das mais críticas, deixa o trânsito fluir, libera e vai tocando, Teve uma que a gente foi resolver em 13 de maio, teve uma que a gente foi resolver em outubro, mas era onde davam condições. O trânsito estava fluindo, não tinha mais perigo de segurança, nada assim do usuário, mas para resolver de fato, concluir a erosão do talude que teve, só com um gabião lá em outubro que a gente conseguiu implantar. Assim, são pontos, né, que a gente consegue ir resolvendo, e é isso, quando fala essas catástrofes, a gente está lidando diretamente com o público, então o público não quer saber se vai ser resolvido, quando que vai ser, só quer que seja. Eles querem que seja resolvido, na hora, e na sua cidade, de preferência, porque é onde tu está sentindo, não tem como ser diferente disso, qualquer um vai ser isso. E a Serra do Rio do Rastro, né? De Passo de Torres a Garopaba, inclusive a região das serras. A gente tem 3 serras aqui sobre a nossa jurisdição. Serra do Faxinal, lá em Praia Grande. Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, Lauro Miller. E a Serra do Corvo Branco, em Urubici e Grão-Pará. Como é que tá aquela Serra do Corvo Branco ali? Ela tem previsão para pavimentação? Boa notícia do governador Moisés. A nossa licitação, ato falho meu, a nossa principal vitrine que está sendo discutida hoje, quando eu encontrei com o prefeito Patrick de Maruíra, a gente estava lá na Amurel, em Tubarão, discutindo o início das obras na rodovia do Corvo Branco, na Serra do Corvo Branco. Então já teve empresa vencedora, consórcio Meio Oeste. Legal. Empresa Triângulo Engenharia com a Caenge Projetos, porque foi um regime diferenciado de contratação. A empresa que ganhou a obra, ela tem que adequar o projeto e executar. Então já existia um projeto, então eles vão fazer pequenas alterações, pequenas adequações e já licitar, e já executar. Expectativa de início agora no mês de setembro, a empresa já vai tocar. Tem alguma movimentação já vai ser feita ainda esse mês, porque daí, além da Serra do Corvo Branco, envolve também o complemento até chegar em Urubici. Porque ficou um trecho de 9 km ali sem pavimentar. Isso. Entre Urubici e a Serra do Corvo, até aquele trecho não tem tantos problemas, porque não tem tantos desafios de engenharia, para assim dizer, é uma rodovia. Tá lá, não pavimentado, no leito natural, só pavimentar e pronto. Aí a parte da serra que é uma parte mais burocrática, a parte onde a geometria do trecho tem ali até 5 metros em alguns pontos. 5 metros, não passam 2 carros um do lado do outro. Claro. Então, é onde esses desafios têm que ser cumpridos, onde isso vai ser discutido, e o prazo de conclusão são em 18 meses. Então, até o final do governo Moisés... 18 meses? Até o final do governo. Justamente por esses desafios de logística envolvida, né? Segpare, caminhão para subir, às vezes tem que parar, bloquear a serra um tempo. Então, para não causar também esse impacto no escoamento da safra, porque é o único ponto de escoamento da safra entre Grão-Pará e Urubici, ligando o Planalto ali naquela região, é isso, do Vale do Braço do Norte é por ali. Então não tem como causar esse impacto logístico na economia do local também. Cara, eu quem acho é que 18 meses eu acho muito rápido, quem cara. É que estipula esse prazo? Quem que define assim? É tu? Aí chega assim, não, esse aqui é 18 meses. esse aqui eu não quero de um ano. Esse aqui vai demorar mais, esse aqui eu não gosto. Projeto de engenharia. Esse aqui eu gosto. Projeto de engenharia definido. Ali o projeto já existente definiu, né, que há a possibilidade de executar. É um cronograma execuível dentro desse prazo de 18 meses. Então, 12 meses para fazer as obras de arte especiais, que tem ali uma espécie de...
assim, informalmente chamar de túnel falso. É só que existe ali um problema também de desprendimento das rochas das encostas, né? Tal como existe na Serra do Rio do Rastro, que é onde o governo também vem intervindo no plano de contenção, que agora no final do mês de outubro a gente tende a terminar, início de novembro, final de outubro a gente tende a terminar. Uma demanda histórica também, quem nunca soube de uma pedra que caiu em cima de um carro na Serra do Rio do Rastro, uma pedra que obstruiu o caminho. É frequente, né? É recorrente. Então, em 2018 foi elencado 25 pontos críticos da Serra do Rio do Rastro. E em 2019 a gente começou a execução. Trabalhou em cima. Vai parar de cair pedra na serra? Não vai parar, mas vai amenizar. Vai conter bastante. Os pontos mais críticos, pelo menos, ali vai ter bastante. É bom que tu falou isso, porque se tu não fala, depois cai. Aí eu tava lá no FCKS. Ele falou que não ia cair. A gente não blindou a serra, assim. A gente trabalhou nos mais críticos e fez com que aqueles ali fossem tratados. Então, a gente está tratando a Serra do Rio do Rastro. Agora a gente vai começar o Corvo Branco. Então, se a gente tirar essa capacidade logística operacional dos municípios ali de subirem pelas serras e não ter nenhum ponto, o único ponto de subida vai ser pela BR-282, tendo que ir até Palhoça e subindo lá, enfim. Então, aí, nossa, cara, um trecho... aí compromete extremamente a logística e isso tudo encarece o teu preço. Mas a gente sabe que após concluir, o fato é, vai ter melhoria. A gente vem trabalhando também no pavimento da Serra do Rio do Rastro. E aí a gente vai ter a Serra do Corvo Branco pavimentada, Serra do Rio do Rastro pavimentada com as encostas em dia. A Serra do Faxinal, estão sendo ali em Praia Grande, também fantástica. Agora estão tendo aqueles voos de balão ali. Cara, ali é uma região que está em muito crescimento. Aquilo ali, assim, em pouco tempo. Eu tenho alguns conhecidos ali, que até da empresa de sinalização nossa ali, que estava comentando assim. A gente é dali e temos ali alguns terrenos que há 5 anos atrás valiam, sei lá, 5 mil, 10 mil. Sim. Uma grota agora que não valia uma fortuna. nada. 150, 200, 250. Sim, super valorização. Primeiro, a cidade soube trabalhar em cima do negócio do balão ali. Isso aí é um negócio que eu tenho que tirar o chapéu. O antigo prefeito que tinha uma boa relação com ele falava: a Capadócia brasileira. Assim, cara, eu tenho que tirar o chapéu para um prefeito que tem a visão turística. Eu sempre falei que o turismo é um meio de trazer desenvolvimento para a cidade. Porque tu traz o turista vem com o dinheiro e gasta na tua cidade. Então, quando tu potencializa as pessoas que estão ali empreendendo na parte de turismo, como... Sei o quê? Cachaça? Você tá olhando aí? Não. Raisca, eu não sei se é vodka. Isso é uma garrafa de vinho, cara. Não, é vodka. Raisca é vodka. Raisca é vodka. É vodka? Não que eu conheça, não que eu bebo. Não sei. Porque aqui em casa... Raisca é nome de cachorro, né? Raisca, aqui em casa nunca entrou vodka, então acho até meio estranho. Mas assim, como eu tava falando ali, e o Dani me cortou, né, cara? Pô, fui cortado aqui, né? Raisca. Eu tiro o chapéu para um prefeito que valoriza e aposta no empreendedor que está empreendendo no turismo. E quando ele investe, quando ele abre essa possibilidade do empreendedor crescer na área turística, toda a cidade ganha. Então, aquele cara que tinha um terreninho lá que não era muito valorizado passa a ter um valor. Aquele cara que tinha um restaurante lá que não tinha um grande movimento passa a ter um maior movimento. E ali vai, né, cara? Então, gira, né? Gira. Uma cidade aqui próxima que está sabendo explorar muito bem isso é Nova Veneza também. Nova Veneza. Sim. Fazendo um belo trabalho na questão da cultura italiana. Forquilinha poderia trabalhar muito mais na questão da cultura alemã, criar uma rota, uma rota gastronômica, gastronômica e turística, né? Mas tem ali uma rota... É chamada de rota gastronômica, mas tímida, é porque é tímida. Falta em fortalecer. Onde... Aí a gente tem infraestrutura, não adianta. Exatamente. Exato. Então, assim, é isso. Tem que ter... Ali a rodovia vem passando por algumas melhorias. Então, se tu criar esse corredor, dá a chance do empreendedor se desenvolver, as margens da rodovia, tu passa por ali por uma Saint Pierre da vida, enfim, tu vê ali que existe uma estrutura. E que dali pode partir. É por isso que eu tiro o chapéu pro prefeito que ele abre os olhos para isso e desburocratiza o empreendedor. Porque às vezes o empreendedor quer abrir um restaurante, mas tem um processo aqui, um processo lá, muita taxa, muita coisa e tal, e desiste. Né? Aí tem a infraestrutura que não é boa e tal. Então, quando a prefeitura entende a importância e ajuda... Aqui na Içara nós temos uma rodovia ali que foi pavimentada há pouco tempo, que é onde tem a igreja ali, como é que se chama? O santuário. Entendeu? Sim. Que ali já virou uma rota tímida ainda, mas é uma rota turística na área de restaurantes. Tu já vê ali 4, 5 restaurantes que estão evoluindo. Então, quando o prefeito da cidade não atrapalha e deixa o empreendedor crescer,
ajuda muito, né? Claro, Fortalece com certeza. todos os Então lados. é isso, assim. voltando a falar de Praia Grande, assim, o prefeito teve essa visão, eu acho que isso começou a se disseminar pelo município de Praia Grande e agora tá ali. A gente tem ali, na Serra do Faxinal, a pousada, agora não sei o nome, mas Morada dos Quênios. Moradas dos Quênios. Ali tem várias pousadas, já Famosíssimo. começou Morada a dos crescer Quênios demais foi ali. eleita lá na revista, sei lá, Caras, eu acho tipo, Aham. a melhor pousada do sul do Brasil, assim. Então, assim, a Praia Grande, tá aqui do lado. Tu lê a lado. revista Caras, Gustavo? Ah, tem assinatura. Ah, tá. Não, mas assim, então é algo que tu pode se orgulhar. Aqui do lado, a gente tem. Quando a gente pensa ali. É porque eu acho que a gente tem essa síndrome de acabar não olhando pra tão perto. Sim. Tu pensa fora do estado, pensa fora do país, mas tu não vê que tão perto tem tanta gente querendo. Cara, a Serra do Corvo Branco é fantástica, aquele corte em rocha que tem lá em cima, aquelas fotos Sim, onde sim. todo mundo Aham. tira lá. Eu, por exemplo, lá em Maruí eu tenho 10 hectares de terra, só não coloco um hotel lá porque não tem infraestrutura, cara. Se tivesse Ele comprou. infraestrutura, eu montaria um hotel, uma pousada, entendeu? Aí tá lá, Pode ser. 10 hectares de terra, meio Guarda, do mato. Vai ser bem valorizado. Um dia vai ser valorizado. A gente vai estar indenizando tua terra lá. Nossa terra, cara. Cara, assim, então assim, a gente para pra pensar que também tá sendo a licença ambiental sendo concluída pra gente ter a pavimentação da Serra do Faxinal também, uma demanda histórica, também mais de 60 milhões sendo desprendidos ali. Então a gente vai ter as 3 serras, além da Serra Federal, que é a Serra da Rocinha, também sendo pavimentada pelo governo federal. A gente vai ter as 4 serras da região, as serras da região, todas pavimentadas, com condições de segurança, com condições de fazer essa interligação lá entre entre estados, Rio Grande do Sul, lá liga Cambará do Sul, aqui liga em São José dos Ausentes, e nas outras a Urubici. Então tu cria essa rota, tu dá a oportunidade do desenvolvimento acontecer. Eu só lembro do Viana. Só do Viana, Viana. era Pô, 2007. podia contar, né? Podia contar a história, né? Da onde é que Já se- vamos contar isso aí. O Gustavo vai contar, né? Eu, Ele não, tem eu, que não, eu contar. não lembro, cara. Ah, mas quem tem que contar é o Gustavo. Quem lembra? Eu lembro, cara. Tu lembra? Tá, conta pra nós, conta pra nós. Não, na verdade é um ponto muito... É simples, né? É simples, mas... na faculdade, eu vou contar até um segredo que eu acho que todo mundo acontece. Na faculdade, amanhã é dia de prova. Tu estudou, todo mundo fez ali, madrugadas adentro, estudando. Em cima da hora, né? Em cima da hora. Amanhã é prova. Amanhã é prova. Tem aquele abençoado que vai vir com a prova do semestre anterior. Ele vai Pra te dar uma olhadinha rápida, né? Tu não vai colar na hora da Não. prova, mas tu vai chegar assim, ó. Ah, Caiu essa. essa caiu. Ó, essa Essa aqui metodologia. com certeza Aí vai cair. já teve a oportunidade, a outra prova de outro semestre. Então já tem 2 toalhas assim, cara, aqui ele botou as 2. A chance dele colocar na nossa também é grande, cara. Vamos por aqui, vamos. E aí foi, a citação do Viana, ele cobra. A citação do Viana, ele cobra. Cara, a citação do Viana, ele cobra. Vai lá, então, Dani, diz aí a citação do Viana, cara. Os países que têm boa infraestrutura de transporte. Não, Dani, não é por aí. Os países que são desenvolvidos. Não. Ele cobra entre Na aspas, íntegra, na íntegra a citação. Assim, cara, eu vou ter que decorar isso aqui? E nós tentando fazer musiquinha, tentava falar, Eu trocava lembro, a palavra. eu lembro, a primeira letra, Isso. falava nome de fruta, cara. nome Assim, de... não, eu vou decorar isso aqui, eu vou decorar isso aqui, eu vou decorar isso aqui. E aí eu decorei, cara. Decorasse. E nunca mais esqueci. Guardei num cantinho. E caiu aqui. na prova? Caiu. Caiu na prova. Caiu. Os países que têm boa infraestrutura de transporte não a têm por serem desenvolvidos, mas antes a têm porque cuidaram de sua infraestrutura no devido tempo. Cara, E aí, demais, cara, demais. e aí demais. caiu e ficou aqui no lobo frontal esquerdo, que eu acho que eu nunca mais esqueci, cara. E tá aqui. E tá aqui, não vai sair. Porque daí a gente começou a aliar isso. Talvez se eu Aham. tivesse trabalhado em outra área, tivesse saído. Sim. Mas eu vejo ela constantemente. Não, então- cara, mas eu lembro que depois, cara, assim, a faculdade andou pra frente, vira e mexe, nós brincava no corredor. Viana. Tu tinha ela na ponta da língua sempre, cara. E se dissesse assim, ó, pá, o Gustavo vai trabalhar com estradas, vai trabalhar. Ninguém diria. Não, ninguém ninguém. diria. É que é uma área pouco explorada até na faculdade, né? Não é aquela área que tu olha assim, que tinha... a gente vê poucos profissionais da área, assim. Sim. Sim. Pouquíssimos profissionais. É um nicho muito estreito. Então, é um nicho que me chamou mais atenção, é um nicho que eu pretendo continuar. Sair da vida pública, sim, tem que ter prazo pra isso, é salutar, não é pra ficar o resto da vida na vida pública, é salutar tu passar uma experiência, dar uma nova cara pra aquilo, botar as tuas sementes ali pra que tu vê que consiga dar frutos e sair. Entra outra pessoa, entra com outra visão. Dar a oportunidade, né? Dá oportunidade, porque assim, tu sai dali, tu já viu tudo, tu já trabalhou tudo, a tua visão acabou, assim, querendo ou não, é dinâmico, Sim. mas tu se limitou, tu não tem um pensamento tão disperso assim também. Então,
tu dá a oportunidade para outro vir, mudar o gerenciamento. Às vezes eu não tô vendo uma deficiência no sistema ali que o outro vê. Que o outro vai ver. Então, assim, essa lutar pro sistema. Então, eu volto pra vida privada, quero continuar na parte de infraestrutura rodoviária, ainda que seja uma área meio... Tu acaba sendo meio cigano, assim, tu tá indo pra lá, faz um trecho pra lá, Do vai trecho. pra cá. Tu é do trecho. Do trecho. É do trecho. Do Cara. trecho. É exato, então tu ser do trecho, às vezes, não é difícil, assim, não é tão fácil. Tem família, tá ali, tua esposa trabalha em determinado lugar, teu filho tá na escola X. Então, assim, é difícil. Tu cria raízes, inevitavelmente, naquele lugar. Então, tu sair é difícil, é uma área mais complicada em relação a isso. Ainda que seja uma área que remunere bem, porque tem poucos profissionais no mercado. É a demanda e procura. Então, então, assim, demanda e oferta, né? Então, é onde a gente acaba trabalhando em cima disso. Mas tu acha que hoje a gente tem pouco profissional nessa área porque as universidades da região não exploram tanto ou porque é difícil de entrar mesmo? É um mercado, assim, Pouco acesso? pouco acesso. A gente sabe que Restrito, né? a faculdade ela te joga pra parte civil. É inevitável. É inevitável, É inevitável. É prédio, é casa, é projeto, estrutura. é estrutura. É inevitável. Então, assim, não tem muita essa parte explorada dentro da faculdade. Se tivesse, talvez pudesse ser um fator que contribuiria. Mas quando a gente parte para isso, a gente parte muito para iniciativa pública, né? Então, querendo ou não, estrada é desenvolvimento. Tu pode arcar, às vezes, com o teu plano de saúde. Tu não depende necessariamente do Estado para aquilo. Tu pode arcar com a educação do teu filho, tu pode arcar com inúmeras coisas. Mas a estrada não pode fazer nada. Se a estrada da casa é ruim... Tem que ser público, né? Tu Não tem que contar que um ente público ilumine a mente dele e ele vai pavimentar aquilo. Então, assim, se tu não contar com um governo que tem essa pretensão de infraestrutura, que é hoje o que a gente tem um governo do Estado, a gente tem um governo federal, com o ministro Tarcísio também pensando muito em infraestrutura. Então, a política pública consegue te jogar mais para isso. Se a gente tem isso menos aquecido, tu não consegue ter tanta oferta no mercado. De trabalho. Então, é muito restrito. Aquele profissional que já trabalha com aquilo, aquele que detém aquele conhecimento. É difícil, não é tão explorado assim. E não é fácil tu penetrar nesse mercado. Diferente de uma construção civil. Aí é uma casa, todo mundo tá fazendo competitividade uma casa, tá é fazendo enorme, uma né? Exatamente. É muito competitivo o mercado. Quando na parte de estradas, não é mais restrito. O que eu entendo é que tu depende... Tu tá num período onde o governo esteja focado nessa visão de infraestrutura, de estrada, de pavimentação, aí faz com que as empresas começam a ter mais trabalho e procuram ter mais profissionais. Se tu não tens um governo focado nisso, automaticamente as empresas têm pouco trabalho e aí profissional menos requisitado. Exatamente. Então, deu para entender que é mais ou menos essa... Ô, Gustavo, tu falou vou mudar um pouco o assunto. Então, só para finalizar o gancho, que tem muito a ver, que a infraestrutura, o nosso boom da infraestrutura rodoviária, que teve uma alta demanda, foi em 2013, quando a gente entrou na faculdade. E tu via que aquele desenvolvimento estava acontecendo, estava super aquecido, faltava engenheiro no mercado, na parte rodoviária. Faltava literalmente. E foi onde abriu faculdade aos montes, assim, e foram se formando os profissionais. E o mercado começou a declinar justamente por um processo que o governo do Estado, o governo federal, o Estado, enfim, deixou de investir em infraestrutura. E esses profissionais que iam se formando com aquela mentalidade de 2013 de ter, que foi o nosso caso, em 2013 a gente entrou, na hora que chegou, de fato, não tinha essa demanda que hoje vem sendo resgatada. As faculdades elas são tardias, né? Elas vêm com um curso ou com a faculdade depois da demanda. Surge a demanda e as universidades vão lá e criam um curso. Porque é arriscado para uma faculdade apostar numa coisa sem saber se aquilo realmente vai ter necessidade ou não. Então eles veem, tá tendo necessidade. Esperam um tempo, né? Esperam o tá tendo necessidade de engenheiro agrimensor. Aí ela foca nessa demanda. Não tem como ela prever lá na frente que vai precisar de... Diferente também, a nossa área em específico, né? Mas diferente da parte de informática, a parte agora... Tecnologia tá... Evidente, tu tá em alta. Que há 10 anos atrás teve uma visão já... 10 anos atrás, 2010, 2011, já tava em uma excelente crescente. O cara que teve essa visão, foi pioneiro nisso, já conseguiu dar um... já está preparado, né? E hoje tem aos montes. Hoje é o mínimo, né? Escola de jogos online, escola de fortalecer. Cara, e é um mercado gigante, né? Gigante. Então, para pensar quantos milhões disso no movimento. Então, é isso que o cara tem que ter essa visão também para criar sem esse risco. Ô, Gustavo, tu comentou sobre licenciamento ambiental. Como é que funciona se eu quero, por exemplo, construir na beira de uma SC? Para mim licenciar a minha obra, eu quero construir um posto de gasolina. O que eu preciso fazer? Tem algum requisito? Se eu já tenho a obra outra pergunta, se eu já tenho a obra e ela está irregular, o que eu tenho que fazer para regularizar essa obra?
Então, vamos lá. Não é nenhuma questão ambiental, né? É uma questão de faixa de domínio hoje. Não, eu puxei o gancho do ambiental, exato, mas é porque não, licenciamento, né? Não é nem ambiental. Perfeito, mas a orientação é a mesma, assim, se tu para pensar, que a gente pensa sempre ambiental, a gente pensa na área de APP, área de preservação, rio, então tem isso, mas é a faixa de domínio. As rodovias estaduais, elas têm uma faixa de domínio, assim como as federais. Então, assim, a faixa de domínio ela nada mais é do que uma lei, uma medida administrativa que visa preservar uma área de segurança às margens da rodovia para que, quando em uma futura ampliação, aquela área esteja preservada, sem construções, sem nada que venha a obstruir a construção, a implantação daquela rodovia, da duplicação, na maioria das vezes, que tenha que ser indenizado aquilo também. Então, em 2006 foi criada a lei da faixa de domínio para que pudesse ser preservada. E é variado. Então, eu te falar uma rodovia X, pode ser lá 20 metros para cada lado a partir do eixo da rodovia. Então, 20 metros, esses 20 metros têm que estar preservados, sem construções. Se ele foi construído antes de 2006 da lei, é evidente que nenhuma sanção vai ser aplicada porque não tem crime sem lei que o preceda. Então, a gente vai acabar ali, de certa forma, deixando ali, dizendo que estava ali quando foi implementado, mas que se tirar não vai poder ser construído novamente. E isso é uma construção. A gente dá a anuência dizendo que, o cara quer construir uma rodovia às margens, um empreendimento, um posto de gasolina às margens da rodovia. Primeiro, está respeitando a margem da faixa de domínio? Ok, está respeitando. O acesso ao teu posto, ele está regularizado? Ele vai proporcionar segurança para o usuário que vai querer? Ou ele vai ter que parar no meio da pista para acessar e poder dar um acidente com o outro que está vindo? Então, isso tem que ser avaliado também. A gente sabe que a herança, não tem como não comentar na herança que a gente recebeu de antigas gestões, assim, sem citar nome, sem apontar para um ou para outro, mas aconteceu. A gente recebeu uma herança que a gente vem trabalhando para mudar isso. Não era dado tanto foco nessa questão de faixa de domínio, era um pouco omisso em relação a isso. Então, muitos problemas que acontecem na região e aconteceram e até hoje são recorrentes, foi justamente por uma ausência do Estado ali, né, intervindo. Se em tempo hábil tivesse intervindo, talvez não tivesse tão prejudicado. Então, hoje a gente vem trabalhando com mais intensidade. Sempre quando a gente vai dar a anuência lá para o cidadão que vai construir as margens da rodovia, informa que o acesso dele tem que estar regularizado também. Então, assim, o acesso da rodovia não pode se dar de qualquer jeito. Tem que construir aqui algum elemento que possibilite a segurança para o usuário do teu negócio. Aí, no caso, ele tem que apresentar um projeto de acesso, encaminhar para vocês, que vai ser analisado. Pede a viabilidade para ter acesso naquele local, encaminha o projeto é analisado. Após a análise do projeto, gera-se um termo, ele vai poder usar por um determinado período. E quem executa é aquele que vai construir a edificação. É o requerente. Ele vai construir um posto de gasolina, mas ele teve que aprovar um projeto de acesso e agora, depois de construído o posto, ele também tem a responsabilidade de construir aquele acesso na rodovia. A partir do princípio que o posto dele não estivesse ali, nunca ia dar acidente ali. Certo. Então, assim, então ele está se implantando, ele tem que dar condições, ele se adequa à rodovia, e não o contrário, na verdade. Certo. Então, para pensar que existem casos que o governo do estado fomenta o desenvolvimento, aí pavimenta marginais, pavimenta vias para que possibilite o desenvolvimento daquela região, mas são áreas industriais já previstas para aquilo, mas não, diferente de uma rodovia normal, que um posto ou qualquer outro empreendimento se estabeleceu ali, então ele tem que fornecer essas condições de segurança. Senão é um ponto onde depois vai pedir lombada para reduzir a velocidade, para que possa acessar. Mas lombada nada mais é do que um elemento que reduz a velocidade, mas tu resolve paliativamente o problema. Mas se tiver que fazer uma lombada para cada empreendimento, pronto, a gente vai virar em lombadas. Então, assim, de fato não é... Ele resolve para um, mas ao mesmo tempo que resolve para um, o governo não pode ter essa visão unitária. Ele tem que ter uma visão de um todo. Claro. Eu não posso prejudicar um todo para beneficiar um. Então, esse um tem que dar essas condições de segurança, seja construindo aí os famigerados trevo alemão, rotatória, pista de aceleração e desaceleração. Então, tudo isso contribui, é passado por uma análise técnica para que todos consigam se usufruir disso e não gere nenhum acidente na rodovia. Depois que é construído, o dono do empreendimento, ele tem que fazer algum termo de doação disso para o Estado ou não? Ele vai lá, constrói... Conforme estava no projeto e deu. Agora não é mais responsabilidade minha. Não, porque quando ele construiu, quando ele aprovou o projeto, gera-se um TPU, que a gente chama, que é um termo de permissão especial de uso. Então, ele tem um termo já firmado com o governo do estado para executar aquilo em um determinado período e que após um período ele só vai renovar aquilo. Daí já sem muita burocracia. Vai validar aquele termo. Então, existe um termo de permissão de uso. Assim, o nome é bem claro, é termo de permissão especial de uso. A gente está te dando uma permissão especial para tu usar a faixa de domínio para isso.
sendo que em uma futura ampliação isso pode ser removido, pode ser suprimido, pode ser melhorado, pode ser, sei lá. Então, um termo de permissão especial. Um dia isso pode ser alterado. Aqui a rodovia SC445, muito se discute a duplicação hoje. Sim, inclusive a prefeita teve conversando com... apresentando o projeto para ela. Agora ela foi ao governo do estado, conversou com o governador, pediu de certa forma, uma autorização, confirmar um convênio para que o projeto possa ser readequado, né? Um projeto de 2014 existente. Sim. Ela quer duplicar. O projeto em si já foi avaliado, ele é inexequível nos dias de hoje, porque não adianta. Diferente de um projeto de implantação, tem lá um trecho virgem lá no meio do nada que a gente vai passar. Quero passar agora aqui uma rodovia que liga aqui Içara a Criciúma aqui por dentro, sei lá. Vou implantar. Faz um projeto, aquele projeto é X. E ele vai ser X daqui 30 anos, sei lá. Vai ter as adequações no valor, mas... o projeto continua o mesmo. O valor é o mesmo, só vai mudar ali a questão de inflação, que são as questões de adequação. Mas o projeto não muda o valor, não muda quantitativo, não muda a concepção, não muda nada se tu mudar. Mas diferente de um projeto de recuperação de rodovia. Passou um ano, a rodovia é outra. São outros defeitos, são outros problemas, já se deteriorou mais. Aqui é uma duplicação. A duplicação, o projeto é de 2014, mas já se mudou a contagem de tráfego, foi implantada a via rápida nesse meio termo, tem que fazer nova contagem. Aumentou muito, né? Aumentou tudo, tem que se levar em consideração essa adequação. E é isso que vai ser feito, isso que ela está pleiteando lá para que possa ser adequado. A gente vai ter que fazer depois um outro episódio para falar só do Gustavo Galo Cinza como pessoa, porque, cara, a gente só falou de estrada. Só Secretaria de Infraestrutura. É a paixão dele agora, né? A gente teria que fazer um outro episódio só sobre estradas. Zé do Asfalto. Acho legal. E depois um outro dos Galos Cinza. Só do Viana. Só do Viana. A gente vai ter que chamar o Viana aqui. Cara, não sei quem é. Depois essa frase vai ficar em câmera lenta. Cara, não, nós vamos fazer um trecho em câmera lenta ali. Tem saudade da faculdade, Gustavo? Cara, tenho. Eu não sei se da faculdade, mas era um período legal, né? Que todo mundo estava ali disposto a aprender, que todo mundo estava disposto a fazer aquilo, a se dedicar àquilo e era legal. Esses dias eu tive que parar para fazer uns estudos ali, que eu tive que puxar lá uns documentos lá da época da faculdade, busquei nas pastas lá e vi assim... Caramba, cara, a gente aprendeu isso aqui aquele dia, é assim que faz. E é legal, é gratificante o cara tá aprendendo, o cara tá se desenvolvendo aquilo. Porque eu particularmente, eu gosto de tá estudando, tá vendo alguma coisa diferente, tá vendo uma coisa nova, lendo alguma coisa diferente. Porque aquilo te parece que tu tá de fato se engrandecendo, tá de fato contribuindo pra ti e crescendo. E, cara, o tempo da faculdade era todo dia isso, ainda que na época da correria, do pouco sono, das muitas noites mal dormidas e muitas noites estudando. Nossa, eu e o Gustavo mesmo. A gente estudava bastante, né? Assim, era muito. O legal dos Galos Cinza é que foi isso, né? Cada um começou sozinho ali. Aí, duplas, que foram virando quartetos. Exato. Que virou um grupo de 8. E é isso. Entendeu? Então, a gente acabou criando isso. Eu e o David, você estamos ali próximo, um do lado, na carteira, no primeiro dia. Cara, eu lembro certinho. A primeira pessoa que eu conversei foi contigo, cara. Então... Dedão. Nem sabia que ele seria o dedão. Foi a primeira pessoa que eu conversei foi contigo. Tava lá, eu tinha, acho que... 16 anos, eu tava novo pra caramba. Eu acho que tu tinha uns 17 anos, 17. Eu tinha acabado de fazer 17, exato. E, cara, eu lembro assim que às vezes eu ia conversar alguma coisa com o Gustavo e eu esquecia da minha idade e da idade do Gustavo, né? Eu já tinha 33 anos e o Gustavo tinha 17. Então, às vezes eu falava alguma coisa, vai dizer que tu não viu esse desenho ainda. Não, nunca vi isso aí, cara. Não sei nem o que tá falando. Nem sei do que tá falando, cara. Mas como, cara? Eu lembro que uma vez eu fui comentar alguma coisa, cara, sobre, acho que a morte do Ayrton Senna. Daí, Gustavo, tu não lembra? Não é nem nascido, cara. Porra, não é nem nascido, então, cara, era uma diferença de idade, mas ao mesmo tempo a gente tava, assim, muito ligado, assim, cara. Óbvio. Acho que foi um dos fatores que contribuiu, David, porque um pouco dessa experiência que tu tinha já da parte da vivência mesmo, tu pegou, acabou contribuindo com um pouco do meu recém-saído ensino médio, do estudar, daquele ritmo, porque tem um ritmo que tu tem que voltar a reabilitar. Então, daquele ritmo que eu já consegui impor ali na nossa dupla, que a gente queria fazer, tu e o João, acabou com o Vinícius e o Anderson, o João e o Fernando e o Roger, e foram se juntando, foi fazendo grupo. Tu lembra do Anderson, né? Agora, cara? Tu lembra do Anderson, cara? Quebrou o nariz duas vezes. Duas vezes caiu na beira da faculdade. O Anderson da bolacha, cara, ele levou uma vez. O Anderson da bolacha. Nossa, bolacha muito boa, cara. Eu encontrei ele ali, cara, no Angelone? Na frente do Angelone? Não, na frente do...
Não. Não. Na frente do... Na frente da igreja da Matriz ali, né? Isso, na Niro Ramos. Isso, exatamente. é, Conversei eles- com ele. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Pô, aconteceu aquela tragédia com ele aquela vez, né, cara? 2 vezes o bicho... Duas vezes o cara Frente do desmaiou. Edione, cara. E depois se vê, era estresse mesmo, né? Era cara? estresse, era Faculdade de estresse. Também, né? Não Pô, vai estressar, né? E aí, porque tem família, já tinha tudo, e vinha de sangue todo dia, cara. Cara, assim, Era pesado, era pesado. muita gente boa, cara. Muita gente boa, cara humilde, cara fantástico, assim, inteligentíssimo, cara, inteligentíssimo. Infelizmente, não, acabou não conciliando ali no final, mas assim, a amizade que o cara levou pra vida. Uma vez a gente foi estudar mecânica, aqui, lá na tua casa, a gente foi estudar mecânica geral. Sim. Eu lembro que ele foi lá, ele conversou, ele aprendeu, ele tava na terceira fase ainda. Aham. Cara, Eu lembro, eu tenho essa foto em casa, da galera tudo reunida na mesa, assim, a gente estudando. Cara, muito, muito legal. A terceira fase. Às vezes eu paro pra pensar assim, cara, parece que foi ontem, cara, e né, verdade. já passou tanto tempo. É A gente verdade. formou em 2017, 17. né, e hoje, pra quem tá assistindo, não sei quando tá assistindo, hoje é 2021. Então, 4 anos. cara, já passou 4 anos e a gente fez 5 anos de faculdade. Então, olha Aham. quanto tempo já passou, né, cara? Quando a gente entrou lá no começo de 2013. 2013, cara, eu tinha recém-formado técnico, né? Faz 8 anos e meio que a gente entrou na faculdade, cara. Nossa, Cara, é para muito pensar tempo. que É bastante tempo. É bastante tempo. Mas eu também tenho saudade, cara. Eu tenho saudade, assim, às vezes eu paro pra pensar, porque parece que quando tu tá na faculdade, parece que tu tens uma mentalidade mais jovem, parece que tu tá numa vivência mais... É um ritmo... Então o David tem mais saudade ainda, né? Cara, eu tenho saudade, cara. Eu tenho saudade. Sempre falo pra minha esposa, né, que se eu pudesse, eu voltaria pra fazer outra faculdade. Eu também tenho muita saudade da faculdade. Porque além de tu manter a tua mente sempre ativa, né? Aprendendo, querendo ou não, aquela dificuldade de aprender te deixa mais... Te instiga, né? Aham. Tu fica mais jovem, tua mente tá sempre... E isso... Não enferruja? Eu é, acho e que na é um engenharia- ponto- Não, cientificamente é comprovado, E né, na cara? engenharia, cara, Tu não envelhece quando tu tá com o cérebro sempre claro, ativo, na né? engenharia tu exerce muito mais ainda o cérebro, né, Nossa. cara? Eu não digo só a engenharia civil, mas todas as engenharias, né, cara? Não, a Embora- engenharia ela te impõe sempre a... Tu tá sempre resolvendo um problema, né? É. Sempre resolvendo um problema. Então, é uma situação... Ela sempre te coloca nessa situação. E é onde, geralmente, o engenheiro, né? Ele sai muito preparado pra... Como o Gustavo. Porque Pra se incomodar. Exatamente. É. Porque Gustavo se deu bem lá na secretaria. Porque ele foi treinado na faculdade justamente para encarar o problema de frente. Pra decorar Entendeu? frases do Viana. Principalmente, né? Cara. Mas cara, eu tenho saudade da faculdade. Tenho saudade mesmo. O que mais tem de saudade da faculdade, assim, que tu, sei lá, que tu pensa, uma matéria, Cuidado. Muito cuidado. O Barto até pode desconsiderar um pouquinho. Eu quase nem frequentava, Vai, né, tô cara? brincando. Nem frequentava, assim. Lá uma vez ou outra com vocês, cara. Mas, cara, em geral, aquela vivência mesmo de faculdade, sabe? De chegar ali e ter gente... Cumprimentar, Cumprimentar e tá todo dia. e conhecer Aham. gente. Aquele clima pré-prova. Assim, No dia da prova. o clima No pré-prova. dia- Tu chegar... isso, pré-prova no dia, né? O tu pré-prova. Tu tá lá, tu entra na sala, parece que morreu, tipo, 10. Teve uma chacina naquela sala, todo mundo assim. Todo mundo sério. Tudo certo. Aí hoje, tá difícil. Aquela Todo matéria mundo de... falava a mesma coisa. Aí tinha uns que falavam que já tinha estudado um monte, o Gustavo. Era o que já tinha estudado, tava Não, tudo decor. Já sabia o tudo. Fernando, ó, Fernando chegava aí, não Fernando, sei nada. não vou Sem tirar nada, da cara. cara. Pá, sem nada. Nem Não. estudei. Pá, cara, sem nada, não estudei. Pá, tem que ir no banheiro. Não sei nada, não. Não sei nada, tô nervoso. Chegava lá 10, É. 9. Fernando, teve tempo que não colou mais, né? Teve um tempo que não colou Não, mais. daí dizia que não estudava. E o cara ia ver, ele tava Um lá na e-mail. jazida lá, pau e pau, o dia inteiro fazendo exercício. Tem uma história muito engraçada que depois a gente pode continuar ela em outro episódio do João e do Fernando. Da revelação da nota do João. Fenômenos do transporte, David. Fenômenos do transporte. Não, o Fenômeno do Transporte, pra mim, foi a matéria que mais marcou, né? É porque o teu filho nasceu, né? O David nasceu. Foi o ano que o Davis nasceu, né? E a primeira prova de Fenômenos do Transporte. O David nasceu dia 10 de setembro? Não, o Davis nasceu dia 21, pá, caralho. É, próximo ali, né? É. Eu lembro que era naquela... Então, Fenômenos do Transporte, primeira prova, tirei 0. Porque eu nem fiz a prova, na verdade. Foi né? essa prova que a gente tá falando mesmo. É, essa aí. exatamente. Tá. Aí a segunda prova, eu fui com a expectativa de tirar uma nota boa, né, cara? Tirei 0. Nossa. Na segunda prova. Aí Mínimo é melhor que a outra, Não, né, cara? aí O eu 01 já Aí tava... eu lembro, cara, que eu pensei foi a primeira vez que eu pensei em trancar uma matéria. Eu disse, não, cara, eu vou desistir dessa matéria,
Que não faz sentido, né? O professor disse que vai dar 3 provas e uma prova, aquela N1 lá, né? Que... N-1, É. Aí, pô, eu já tirei 2-0, cara. Eu não tem como, né, cara, eu passar nessa prova. Não tem como eu passar nessa matéria. E eu lembro que quem ainda me incentivou a continuar foi o Vinícius. O Vinícius falou, não, cara, Bilude. Bilude. Não, vai, tenta, cara. Pô, a gente te ajuda e tal. Aí, sabe, cara, quem tá aqui já tá... Tá na chuva, né, bicho? Tá na chuva. Parar e vou ter que estar vindo pra faculdade igual. Então, fui. Aí, o que aconteceu? A terceira prova, eu estudei pra caralho, se for poder falar. Cara, estudei. Tirei 10 na terceira prova. Tirei 10 na terceira prova. Prateado. Aí veio aquela prova N-1. Ali, sei lá, Essa N-1 ia substituir um dos 2-0, né, cara? Aí eu estudei pra caramba, tirei 10, cara. Ô, bicho. Tirei 10. Aí eu tava com 2,10. 2 graus da 10. Aí nós tivemos uma matéria de MATLAB, Claro. né? Nossa, lembra aquela até hoje, aquele vermelho com as luzes. Isso. Aí essa matéria era uma matéria que poderia vir quem quisesse, era num sábado. Complementar, né? Era um complementar. E o professor dava 1 ponto para quem resolvesse, depois que ele explicasse todo, quando ele resolvesse, colocasse no software ali, gerasse e desse certinho, ele dava 1 ponto. E eu lembro que uma galera fez aquilo ali, tirou 0.5, 0.6, 0.7 e eu tirei 1, cara. Eu Passou. E passei direto na matéria, cara. Foi. Não dá pra acreditar. Aquele maratonista que passa Não. cabeça, assim. Cara, tanto que o pessoal assim, ficou um semestre me chamando de fenômeno. Foi. Por causa daquela matéria fenômeno do transporte, cara. Foi muito emocionante, Marcante também, professor Erlon. Professor Eram, exatamente. Trazia um livro todo em inglês pra dizer que nós éramos... Doutor, né? Terminou doutor na faculdade. Tinha que saber inglês. E ele não tá errado. E ele né? terminou doutor na faculdade, né? Ele começou. Uhum. Eu lembro que teve uma aula que falou: vocês começaram tendo aula com mestre, hoje você tem aula com doutor. Doutor, Pô, bicho cara, velho. bicho velho. Abraço né? pro Erlon. É isso aí, Erlon isso aí. Mendes, gente boa também. Eu acho que em tudo, Dani. O que mais te recordas lá, assim, de uma matéria, de um... Cara, que eu recordo de matéria, assim, da faculdade. Chama, um fato, assim, um negócio, sei lá, que liga alguma matéria, acho legal. Economia, não, brincadeira. Economia, boa. Com todo respeito no professor, né, mas... Quem é o professor de economia? Bah, eu lembro a cara dele, mas agora eu não lembro quem era. O Etro, não é o cara Alexandre, da, não era? da É. memória? O Barbudo. Gaia era empreendedorismo. Empreendedorismo. Empreendedorismo, né? Ela me criou. Elemencril, nossa, como é que A lembrar? A fábrica empresa que a gente fez. Que a gente fez. É verdade, Ela cara. me criou. É verdade, nunca que eu ia lembrar. massa. Dava que faturamento massa. aquele nosso plano de negócio, hein? Sim. Positivo, ó, dá vamos pra- desenrolar um dia aí. Desenrolar. Cara, mas é... Não, Dani, só o Dani complementando ali um fato ou que tu lembra, alguma coisa. Cara, um fato da faculdade... Cara, pode ser esse que a gente tava falando antes ali, cara, do Fernando falando da nota do... Acho que é bacana, né, cara? Foi muito A nota do bacana, João cara. foi Aquele que engraçada. ele dá uma risada. Isso, Essa, o cara, João veio... É que cada um tava cara. entregando sua prova e vendo, eu lembro que Eu não consigo nem contar, só de lembrar, cara. eu tirei 3 naquela prova, eu lembro. Eu tirei 3. Aham. Aí, tipo... Aí, cara, o David tirou 0. Eu tirei 3. Não sei se tu lembra. Não quanto tu lembro a tirou, minha Dani. Tá. Eu tirei 3, 0, não sei o que. Aí, assim, o João, cara, era um cara que também tirava umas baitas de umas notas, assim, e não gostava de tirar nota baixa também. E o Fernando, Cara, é cara. muito engraçado, Fernando. cara. Muito engraçado. Que a gente consegue lembrar a a situação, cara, né, a cara? da pessoa. Talvez Se tivesse filmado, né, cara? Talvez não se tinha- falar, o pessoal não vai, assim, achar tanta graça. Mas, assim, o contexto ali, cara, na hora, bicho. E foi tão espontâneo o que o Fernando fez, porque o João tava bravo que tinha tirado aquele 1,5, cara. Aquele e-mail. E aí o Fernando tinha tirado menos que o João. O Fernando tinha tirado 1, eu acho, sei lá. E a risada do Fernando foi tão espontânea porque todo mundo tava na mesma M, assim. Então, assim, aí, cara, 1,3. O Roger deve ter tirado, tipo, um 4 e pouco, assim. Aham. Um negócio, o Roger, cara, que tirava 10. Só aí, tirava 10. E aí, nisso, vem... Aí foi uma pergunta bem espontânea do Fernando. Tá aí, João, tirasse quanto? E assim, 1,5. O Fernando... Esse murmurinho do Fernando espalhou a risada na tua roda inteira, cara. Cara, depois a gente continuou contando a sala inteira. Todo mundo Começou a tava rir. nervoso, foi risada de nervoso todo mundo. E o João continuou bravo. Brabo! O João ficou bravo que não abriu um dente, cara. Foi muito bom. E o João é assim, cara. Quando ele fica bravo, ele fica quietão assim, não fala. Cara, foi muito engraçado, cara. Foi muito engraçado. É um fato importante, sim.
Acho que esse de todos, assim, esse foi um dos mais que o cara se recorda. Teve vários Fora as momentos, né, besteiras cara? sendo faladas em noites mal dormidas e pensando e idealizando, É. e pensando como ia ser a foto da formatura. Aham. Lembra? daqui a um ano. As daqui a cores, que cor que... o dedão inovando, né? Eu vou de... Música! A música! Que música que vai entrar! Don't you... Ensaiava, cara, isso era legal. Daí tu parava pra pensar assim, ó, cara, e tu vê que já passaram 4 anos, mas, não, é daqui 3 anos, cara. Eu lembro que eu idealizava quando eu ia usar o jaleco, cara. Não, mês que vem a gente vai ter Química Tecnológica, que era na terceira fase. Física Experimental, na terceira fase. A gente vai ter que usar jaleco, assim. É verdade, vamos fazer jaleco e tudo, cara. Lá pro laboratório, a gente vai ter que ir lá na unidade 2. Massa, cara. Tocaram fogo no negócio lá, né? Uma vez no laboratório. Não, eu lembro que jogaram um negócio dentro do lixo. Do lixo! Não foi lá. Foi no último piso ali do próprio prédio da Exucre. Aham. Isso, com cheirão, todo mundo teve que Não foi no laboratório lá na unidade 2, na unidade 2. Então, cara, por isso que eu digo que a gente tem que fazer um outro episódio só pra falar de episódios da faculdade. Dos galos cinzas. Tem que trazer os galos cinzas. Exato. É verdade. Os galos cinzas. Porque não vai dar, não vamos vencer. Esse episódio aqui tem muita coisa pra gente falar e a gente não vai conseguir falar. Esse aqui a gente já falou pra caramba também. Cara, vamos então, mas assim, por hoje a gente vai encerrar por aqui. Olha aí, cara, pra tu ver, dá de fazer um 2.0, Nós já estamos com mais 3.0 que tinha coisa pra falar pra caramba. Já estamos com mais de 1 hora aí, mas vamos organizar pra gente trazer os galos com certeza. Que nem dizia o João, o tempo voa quando a gente se diverte, né, cara? Eu lembro disso numa madrugada bem dormida. Ele fala até hoje essa frase, o tempo voa quando... É tipo Viana, né? É uma frase dele, cara. Talvez é isso. Então aí ele lembra, cara. Eu lembro sempre dele. O tempo voa quando a gente se diverte. Tirando 1,5 em provas e afins. E é isso aí, não vamos se esquecer de se inscrever no canal, nos seguir no Instagram, dar o joinha no vídeo e... O sininho. O sininho. Cara. E é isso aí, galera. Vamos, se puder, tá lá no Instagram com a gente também, mandando aí curtindo a nossa página, mandando aí uma mensagem pra gente. E é isso aí, Gustavo. Obrigado pela tua participação, cara. Sucesso lá nessa... Eu acredito que o sucesso tu já está colhendo, mas desejo aí que teu crescimento continue profissionalmente, também em todas as áreas, como pai também, como, né, um pai de família, um cara que, né, eu conheci lá na faculdade com 17 anos e tá aí agora já num grande cargo. Desejo todo sucesso. Obrigado. Dani. Obrigado, excelentíssimo senhor coordenador, por vossa presença no nosso episódio de hoje. Cara, obrigado. Eu só tenho que agradecer vocês, porque esse papo pra mim cara, é incrível. Tá podendo conversar com vocês, um papo que a gente pode ter aqui depois na rua, um papo que a gente pode ter conversando, tomando uma cerveja, comendo uma carne, fazendo... Assim, é legal tá tendo essa descontração, podendo contribuir pro sucesso do FCcast. Eu sou um entusiasta gigantesco do processo de vocês, do projeto de vocês. O que eu puder fazer pra contribuir, o que eu puder fazer pra divulgar, eu vou estar aqui divulgando, disseminando, pra que vocês também tenham sucesso profissionalmente, parte profissional de vocês. Claro. Na parte da engenharia, na parte profissional, na parte pessoal, na parte familiar. Cara, desejo tudo de bom pra vocês mesmo, de verdade. E obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui. Valeu, cara. Valeu. Gente, valeu, um abraço. Tchau. Tchau.